dia 26/4/2025, 26/4/2025, e nossas aulas deveriam ter começado às 8 da manhã. Nós estamos começando com atraso de 2h30. Eu tive um gigantesco problema aqui, mas resolvido, ainda bem que vocês estão aqui. E a chamada da primeira aula, eu vou ver com o Marquinhos como é que vai ficar. Agora, a chamada da segunda e terceira aula, nós temos aqui, eu tenho recursos, eu tenho argumentos aqui para fazer essa chamada, certo? Primeiro, sejam bem-vindos, vamos tentar ter um restinho de aula bom aqui, produtivo. E é isso. Eu não estou, deixa eu já começar, peraí, fixar na tela para todos. Eu não estou em casa, né? Eu tô num hotel aqui em São Paulo, então eu não estou com os meus recursos e tal, né? Eu estou até com outro computador, um computador emprestado, mas para não protelar essa aula, para não perder essa aula, eu tinha falado com o Marquinhos que mesmo daqui eu me virava, dava um jeito de pegar ou no quarto ou no saguão do hotel e fazer essa aula para vocês, e é o que eu vou tentar fazer, tá certo? O que acontece? A aula de hoje tem que ser mais curta, porque eu tenho que passar essas práticas para vocês e comentar. E, se não me engano, tinha ficado faltando a prática de determinação da massa específica real dos solos, determinação do teor de umidade e, principalmente, a determinação da compactação dos solos, ensaio de compactação dos solos, tá? Então, sem muitas delongas, eu vou tentar passar essa prática para vocês. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tem alguém que está aqui na sala em que tem algum tira-dúvidas aberto aqui para mim? Para eu poder rodar o vídeo da página de vocês mesmos? Tem alguém aqui que está com algum tira-dúvida aguardando minha resposta? Não? Bom dia, Cleber. Bom dia. O senhor está falando dessa aula agora ou alguma mensagem que eu mandou para o senhor? Eu mandei uma mensagem para o senhor aí. Tá, então peraí, Ricardo, que eu quero ver se eu transmito da sua página para não ficar quebrando o vídeo igual ontem ficou. Foi péssimo. Deixa eu ir lá. Só um segundo. Só um segundo que o Ava tá uma lerdeza assim danada desde anteontem. Meia, 7, 3, 4. Quem falou comigo, por favor, que me chamou lá no Tira Dúvidas? Como é que foi eu, professor Ricardo? Falou com o senhor? Ricardo. Não, é sério. Pode falar. Aquela aula que o senhor teve de Química Laboratorial, né? Sábado retrasado, esqueci a data, ela achei, foi dia... Esqueci a data lá. Eu assisti as 3 aulas do senhor e fiquei com uma falta na última aula. Mas de qual disciplina? Dessa disciplina que o senhor está dando a aula de hoje aí. Então aí você me mandou mensagem falando disso? Mandei. Não estou te achando aqui, Ricardo. Ele, Stefano Porti, José Fábio. Não estou te achando aqui. Você tem certeza que sou eu? Nossa mensagem não foi. Então, que eu não mandei não foi, entendeu? Não chegou para mim. É a aula de 11 horas, fala que é a aula de 11 horas que eu não participei.
Tá, aí então eu peço para você mandar uma mensagem para mim, para eu identificar o que aconteceu lá no registro de alunos, tá? Pessoal, eu estou tentando vários recursos aqui para tentar mitigar os problemas que estão acontecendo aqui. Então, o próximo vou tentar transmitir essa aula do Google Drive. Vamos ver se eu vou conseguir transmitir essa aula do Google Drive, tá? E aí vocês vão me falar se vai ficar de cá, né? Eu falo de um lado e falo o verde do outro. Vocês vão me falar se está rodando ou se está travado. Atenção, eu preciso que vocês me respondam. Eu vou colocar o vídeo no ar. Se vocês veem sem travar e se vocês escutam, tá? Então, áudio e vídeo, por favor. Vamos fazer o teste. Olá, sejam bem-vindos novamente, nossos ensaios, nosso laboratório de mecânica dos solos. E essa é a prática número 4, nós vamos determinar a densidade específica real dos grãos do solo. E para fazer aí um escopo do que nós vamos falar, vamos entender a parte teórica, a necessidade e a importância, principalmente, de determinar essa massa específica. Quando a gente tem uma porção de solo in natura, in situ, compactada ou não, nós temos 3 fases no solo, que vocês já devem conhecer pelo estudo da teoria de mecânica dos solos. Nós temos os grãos do solo propriamente dito, nós temos água e nós temos ar, e esse ar é contido nos vazios. Em termos de massa, a massa do solo e a massa da água deve ser considerada. A massa do ar é desprezível, mas quando eu falo de volume, aí sim o solo ocupa volume, que são efetivamente os vazios. Como eu quero calcular a densidade é a relação entre a massa e o volume, eu preciso determinar, então, qual o volume do solo. Para que esse experimento funcione, a gente tem que achar uma maneira de retirar o ar totalmente dos grãos de solo. E para que esse ar retire, a gente vai levar ele em banho-maria para que faça borbulhas e retire. Então, por partes, vou começar a explicar para vocês quais são os equipamentos que nós precisamos. Eu tenho aqui 2 piquinômetros, na verdade eu vou usar apenas esse, o outro é só para guardar água, um piquinômetro de 500 ml, o que não faz diferença, tá? Se você tem aí ou quer repetir essa prática, ou no laboratório virtual você vê uma prática com um piquinômetro de diferente volume, não tem problema, o que importa é a massa que vai estar contida dentro dele. Nós temos 2 amostras de solo de 60 gramas cada uma, massa de 60 gramas cada uma, que foi passada, como a maioria dos nossos ensaios, né? Foi passada na peneira de 2 milímetros, a peneira Mesh 10, tá? Classificação americana 10. Beleza, além disso, aquela balança de precisão que nós temos, vou tirar aqui da frente, a balança de precisão, com precisão de 1/100º de grama, uma vez que nós vamos falar de medidas extremamente pequenas. A medida comum de um solo é que ele varie de 2,4 a 2,7 gramas por centímetro cúbico, essa é a densidade. Então, nós estamos falando de medidas de unidade relativamente pequenas. Eu tenho 2 termômetros aqui, até para checar se os 2 estão trabalhando em conformidade. E esse termômetro, não é possível vocês verem, mas ele está marcando exatamente 25 graus. Por quê? Me interessa saber como eu vou aquecer a água, me interessa saber qual é a temperatura ambiente, porque o teste tem que ser feito em igualdade de temperatura e pressão. Nós estamos no mesmo local, na mesma cidade, então estima-se que não há variação de pressão, mas a temperatura sim eu tenho que controlar.
funil, né, para transferir solo para um lado e para o outro, água de um lado para o piquinômetro, e basicamente é isso que nós precisamos. Então, vou começar o teste. Primeira coisa que eu preciso anotar é o peso do piquinômetro. Qual é o piquinômetro que nós vamos usar? Esse cara. Então, eu vou tirar a massa do piquinômetro, né? Ela varia um pouco, ó, parou de variar, 198,01. Anota-se 198,01. O próximo a se anotar, depois vocês vão ter um quadro com isso, né? É o piquinômetro cheio de solo. Só que se eu sei, né, eu já separei 60 gramas de solo passado na peneira mesh número 10, eu sei que basta acrescentar aqui a somatória simples, né, os 60 gramas ao peso do piquinômetro. Então eu tenho só que somar aos 198,01, 60 gramas. Depois, o peso do solo seco. O peso do solo seco eu conheço. A massa dele é 60 gramas, tá? Agora, o peso do piquinômetro, a massa do piquinômetro cheia de água. Para isso, vamos usar aqui, vou usar esse de cá, para eu transferir a água de um para o outro. É importante notar que o piquinômetro ele tem uma pequena marca que é no final aqui dessa esfera com o gargalo. E é até aqui a marcação que nós vamos usar para encher de água. Não deu. Vou pegar a próxima. Ainda tem mais um pouco de água aqui. Lembrando que o ideal para essa prática é usar água destilada. Por que água destilada? Porque a água destilada eu conheço a densidade dela exata à temperatura de 24 graus, que é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. E nós precisamos dessa correlação, tá? Então, piquinômetro cheio até a linha do gargalo, não sei se você consegue dar o close aí. E agora a gente determina a massa do piquinômetro mais água, que dá 781,76 gramas. 781 deixa ela parar de novo. Ponto 74 gramas. Beleza. Agora, peso do piquinômetro com água e solo. Isso, para a gente determinar esse peso do piquinômetro mais água e solo, nós vamos precisar passar por um processo que eu já havia dito anteriormente, que é o banho-maria. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar toda essa água, vou colocar o solo aqui dentro e vou colocar água de novo só suficiente para cobrir o solo, tá? Homogeneizo ele e vou para o banho-maria. Aí a gente faz um corte aqui para passar lá para o fogareiro, tá? Primeiro passo, então, é retirar essa água, voltar para o recipiente inicial dela. Veja que essa é uma prática, apesar de manual, mecânica, mas que incorre menos erros do que as outras práticas manuais, como, por exemplo, o limite de plasticidade, né? 60 gramas de solo. Como esse solo passou numa peneira fina, né? A gente tem aqui umas frações de areia muito fina, próxima de 0,075 milímetros, então ela normalmente gruda, né? Por causa da coesão. Mas, olha lá, todo o solo retirado. Certo? Agora, colocar água somente, tão somente, para cobrir o solo. Cadê? Aqui. Pronto. Não preciso mais do que isso. Por que não preciso mais do que isso? Porque a função dessa água aqui é levar no banho-maria e retirar o ar que está contido aqui dentro.
quanto mais água, mais tempo em banho-maria. Com esta quantidade aqui de água homogeneizada, estima-se que cerca de 15 minutos em banho-maria seja suficiente para retirar o ar que está contido nos vazios do solo. Ficou desse jeito, a textura, né, a homogeneização, como é um solo fino, ó, veja que quase ele todo consegue misturar. Beleza? Agora nós vamos levar para o fogareiro, passar o banho-maria e voltamos para cá para terminar o nosso experimento. Bom, saiu do banho-maria, nós gastamos aproximadamente 25 minutos entre os 15 minutos do banho-maria, mais o tempo dessa água começar a esfriar, tá? Ela está em torno dos 28 graus aqui, mas como eu tenho que completar com água, eu penso que assim que eu completar com água, ela vai chegar nos 25 graus. Se não chegar, a gente aguarda até o momento que chegar nos 25 graus. Então tá aqui, vamos completar com água até o limite do gargalo, que foi o mesmo ponto que eu usei para fazer a determinação da massa da água, né? Então tem que ser no mesmo ponto. Então, vamos lá. Água colocada. ...822,73 gramas. 822,73 gramas. Beleza, moçada. O que vai acontecer agora? Eu tenho todos os dados que eu preciso para jogar na equação, só que eu preciso fazer 2 ensaios. Mas para que a aula flua bem, para que tenha celeridade, esse mesmo processo eu vou fazer aqui e já apresento para vocês o resultado final, né? Uma vez que o processo será idêntico a esse, exatamente como esse, e é um processo moroso, né? Eu vou gastar aqui no laboratório mais 1 hora para fazer novamente esse processo, e eu acho desnecessário apresentá-lo outra vez para vocês, tá? Então, nós vamos cortar aqui, eu vou fazer novamente o processo, vou tabelar, igual eu fiz nas outras práticas, vou tabelar para vocês o resultado e apresentar ao final, tá certo? Exatamente 25,5 graus, diferença de meio quando nós começamos o experimento, isso não invalida nossa prática. Ok, experimento encerrado. Eu trouxe para vocês aí nesse slide um relato fotográfico, tá? Das massas, da determinação do outro ensaio, né? Da massa específica real, que não foi filmado, que eu disse para vocês que seria feito aí no período da noite. Então, nós temos aí o peso, somente a massa do piquenômetro vazio de 131,42 gramas, os 60 gramas de solo, o piquenômetro cheio de água com 616,09 gramas e o piquenômetro com água e solo 653,57. Essas imagens são só ilustrativas, porque o que importa para nós aí são as equações e o resultado, tá? Das equações, nós temos aí o γS, que é a massa específica real do solo, é aquela que, segundo o professor Caputo, né, é a maior referência hoje que nós temos em mecânica dos solos no Brasil. Ele fala que esse solo vai variar de 2,65 a 2,85 gramas por centímetro cúbico, tá? 26,5 a 28,5 quilonewtons por metro cúbico, que dá na mesma de 2.650 a 2.850 kgf por metro cúbico. Lembrando
que essa conversão que eu acabei de fazer é considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A equação que leva aos resultados do Dzinho aí, da densidade do solo e depois da massa específica real dos solos, só lembrando, massa específica real dos solos é equivalente ao peso somente dos grãos, tirando aí a umidade, tá? E tirando o ar. Ah, mas o ar, professor, não tem peso considerável, né, para a mecânica dos solos, mas ele ocupa volume. Então, como densidade é massa sobre volume, é como se a gente tivesse um bloco sólido de solo, ok? Um bloco sólido, como uma rocha, sem espaços vazios. É isso que nós estamos determinando. Então, eu tenho aí o peso do solo seco, que é 60 gramas em todos os dois ensaios, dividido pelo peso do solo seco, mais o peso do piquenômetro cheio de água, menos o peso do piquenômetro com água e solo. Veja que tem piquenômetro em duas partes, então subtrai-se peso de piquenômetro com piquenômetro, e nós estamos falando só do seu interior. E o princípio que norteia essas equações é o princípio de Arquimedes, né? Em que um corpo qualquer mergulhado num líquido, através da teoria do empuxo, move para fora o mesmo volume equivalente àquele corpo submerso. Então, se a gente conhece o volume e conhece a densidade da água, a gente pode transformar através da movimentação de água, através da lei do empuxo, a massa específica real desse solo, tá? E os resultados são do ensaio 1 e ensaio 2, tá aí os valores que nós viemos acompanhando durante o ensaio, né? O ensaio 1 feito filmado, o ensaio 2 através do relato fotográfico, e nós temos aí que a massa específica real para o ensaio que eu fiz, 3,16, que eu fiz perante as câmeras, né? E o ensaio 2 que foi feito posteriormente, 2,66. Então veja que tem uma discrepância nos dados da amostra, entre o ensaio 1 e o ensaio 2. Como ele é um ensaio manual em que pode conter no meio do processo algum erro, a diferença máxima aceita entre a média dos dois e o valor superior e inferior, o maior valor de massa específica e o menor valor de massa específica, não pode passar de 5%. E vejam aí que se eu fizer a média entre 3,16 e 2,66, eu tenho 2,91. Então, o 2,66 ficou fora da margem da média. Porém, entretanto, todavia, os 2,66 está dentro do que a literatura promove de valores aceitáveis, os 3,16 que não. E aí eu tracei uma outra coluna para a gente analisar as diferenças. E se a gente vê aí a diferença na massa do piquenômetro com a massa do piquenômetro mais solo, mantém-se aí 66,59 gramas. Ou seja, não houve variação nesse ponto. A diferença entre a massa do solo seco do ensaio 1 para o ensaio 2 é zero, não houve diferença. A massa do piquenômetro cheio de água é 165,65 gramas. E a massa do piquenômetro com água e solo, 169,16 gramas. Aí está provavelmente a justificativa da diferença entre as massas específicas. Uma vez que se o solo é o mesmo solo que nós estamos tratando, deveríamos entender que a massa específica real deles deveria ser muito próxima. É o mesmo solo, passado na mesma peneira, colhido no mesmo lugar, à mesma época. Então, a diferença desses dois valores deveriam ser próximas. É óbvio que elas não seriam exatamente iguais, mas deveriam ser próximas. E a diferença de temperatura, que é 1,5 grau do ensaio que foi feito por causa do horário, né? Um foi feito no período da tarde, outro foi feito no período da noite, nós tivemos um delta aí de 1,5 grau. Então, resumidamente, esses valores da massa do piquenômetro cheio de água e massa do piquenômetro com água e solo deveriam ser mais próximos. Esse valor provavelmente causou erro e o motivo do erro foi, imagino eu, que ao fazer o primeiro ensaio, a água passou muito pouco do limite do gargalo. E esse muito pouco que ela passou, como os valores são muito sensíveis à modificação, qualquer grama a mais de água faz com que a massa específica real varie. Esse pouquinho de água que passou, muito provavelmente, fez com que
houvesse este erro, então. Tá certo? Considerações finais feitas, ensaio feito, penso eu que atingimos o objetivo e aguardo vocês para o próximo ensaio, o próximo experimento. Um abraço. Pessoal, deixa eu só fazer um negócio. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Dá uma olhada no gargalo. Alguém leu aí, conseguiu dar uma olhada no que eu falei? Vocês conseguiram ver onde está o erro do ensaio? Bom, eu sei que eu entrei mais tarde, né, gente? Pouca gente me respondendo hoje, a aula parece que está meio morta, mas assim, eu espero que vamos tentar aproveitar quem está aqui. Exatamente, esse ensaio eu deveria, na prática, ter jogado fora e feito de novo. Mas na hora eu achei que as diferenças não fossem ser tão sensíveis. E aí, na hora que eu fiz, eu percebi. E aí eu devo ter falado para vocês, nas aulas passadas, que eu prefiro manter o ensaio errado e comentar onde está o erro do ensaio do que forçar resultado. Né? Porque aí vocês vão achar ou maquiar que toda entrada em laboratório, todo ensaio laboratorial não é passível de erro, é simples de acertar e etc. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que até com uma relativa experiência que eu devo ter feito esse ensaio na minha vida, pelo menos umas 50 vezes, já repeti ele, mesmo assim ainda há um erro. E aí, qual a diferença? Por que vocês veem isso? Por que vocês fazem essa prática? Né? Quais são os motivos que levam vocês a estar aqui sábado de manhã, esperando o professor que entrou na segunda aula? Por quê, gente? Vocês não vão repetir esse ensaio. Vocês vão solicitar esse ensaio. Mas vocês têm que entender o que aconteceu. 3 pontos qualquer coisa não é peso específico de solo. Tem algum erro aí. 2,66 mas 3,12, eu não lembro quanto deu, né? 3,12 não é peso específico de solo, tá? Então você tem que ter critérios técnicos, você tem que ter conhecimento técnico para ter critério julgador também em cima de laudo, não é? Também em cima de laudo, tá? Tudo bem. Deixa eu comentar, nós já vamos para outra aula. Pessoal, só me dá um joia aqui. Vocês todos abriram SAI? Todos vocês foram orientados a abrir SAI? Vai ter 60 lá? Ué, Jusmar, como não está aparecendo? Todos abriram SAI. Meu Deus do céu. A Corilena falou que não abriu, não. Professor, eu não abri SAI. Não, e não precisa. Eu também não, professor, não abri. Pessoal, quem está aqui, certo? Que está respondendo eu não abri, é porque está me ouvindo. Não precisa abrir, porque vocês já estão aqui, já registrou a presença de vocês. E aqueles que abriram SAI, que estão aqui, que estão nessa sala, os que saíram foram prejudicados, eu gostaria mesmo que abrissem SAI, mas os que estão aqui, vocês conseguem retirar o SAI? Gente, isso vai virar um inferno para separar. Vocês não sabiam o que fazer, abriu o SAI. Quem abriu consegue retirar? Pode me responder? Eu não abri aula nenhuma, não, professor. Eu fico esperando para ver o que ia dar, entendeu? Obrigado. Igual eu falei para vocês, estou num hotel, estou num ambiente totalmente alheio, né? Aquele exame eu fiz um cancelamento. Pessoal, quem puder aí, quem estiver me ouvindo, cancela o SAI, tá? Por quê? Porque a primeira aula, eu não consegui falar com o professor Marquinho ainda, tá? Não consegui falar com ele. Mas minha ideia é o seguinte, vocês não podem ser penalizados pela minha ausência. Então eu vou pegar, a presença dessa segunda aula e pôr na primeira aula.
E aí, sim, aí os casos que não estão aqui na segunda aula, a gente discute depois, né? E aí vai ser uma outra discussão. Mas se eu tiver que responder a 66 sais todos igual, aí eu me enrolo mais ainda. O Harrison, professor, o aluno Carlos Henrique está com dificuldade para acessar as aulas pelo celular. Você tem algum link para eu passar para ele? O Harrison, deixa eu te falar um negócio. Nós vamos já para a outra sala. Vou te mandar o link assim mesmo, ver se ele consegue acessar por aqui. Mas eu já vou chamar vocês para ir para outra sala. Tá aí. Professor, Oi. me desculpa intrometer na conversa do senhor, mas eu entendo da presença e não esperava diferente, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. A respeito da presença, eu sei que a faculdade vai providenciar, né? Ninguém vai ficar prejudicado, mas a minha preocupação também é com a reposição da aula. E depois, em um momento mais, na outra semana ou depois do feriado, a gente vai ter uma reposição dessa aula ou não precisa? Não precisa. Bom, deixa eu ver, porque eu estou olhando, é a Marilza que está falando comigo? Isso. Beleza. Não, é porque eu não estou vendo aqui na telinha do teu. Você vê que eu estou olhando para baixo, que eu estou falando, usando dois dispositivos. Marilza, o tamanho das aulas, ele é grande. Uhum. Por que a gente termina em cima nos 45 do segundo tempo? Porque eu falo muito, vocês podem perceber. Você percebeu que nas primeiras aulas eu discuto bastante coisas aqui. Como eu vou conseguir terminar todo o conteúdo dentro da aula, eu não vejo necessidade de reposição. Não, então, joia. Professor, a outra coisa é o seguinte, eu estou, não é que a gente não está participando, não. Eu estou no trânsito, estou ouvindo essa aula toda dirigindo, estacionei agora para poder falar, mas a gente está ouvindo e a gente, tanto eu quanto toda a turma, a gente fica muito feliz de ter essas aulas com o senhor, porque a gente aprende muito. Então, não é que a gente não está participando, não. Pode ficar tranquilo daí que a gente está daqui a postos. Fechou, Marilza. Obrigado. Obrigado pelo retorno. Isso é importante para mim. Obrigado, tá? Bom, gente, obrigado mesmo. E agradeço a Marilza e a turma, né, que falou em nome da turma. A Daniele está falando assim, eu iria abrir o SAI no final da terceira aula. Então, Daniele, não precisa, tá? Não precisa, eu me comprometo com vocês a não prejudicá-los, né? Pelo amor de Deus, jamais faria isso, né? Agora, respondendo a Marilza, isso tudo é minha opinião. Eu tenho chefe, né, gente? É óbvio que todo mundo sabe que um gestor coordena o professor. Se, de repente, o entendimento do Marquinhos é um entendimento diferente, com relação às faltas, eu duvido que vai ser, porque já vou falar para ele que eu prometi vocês, ó, acabei de falar. Agora, com reposição de aula, se ele falar alguma coisa diferente, ele avisa a todos, a gente avisa a todos, mas, assim, prejuízo do ponto de vista de conteúdo vocês não terão, tá? Deixa eu abrir a fila de quem levantou a mão. O Domingos está com a mão levantada desde a hora que eu entrei, então vou abaixar ela aqui, porque eu acho que é sem querer. Agora o próximo é o César. Diga, César. Professor, não, era só a respeito do SAI mesmo, mas eu já fui lá agora, consegui acessar e retirei ela, já cancelei lá. Então, as outras agora já fica entre nós aqui resolvido já, né? Perfeitamente, está resolvido já, tá? Domingo, sem problema. Henrique. Professor, bom dia. Em relação a essas presenças, o que acontece? Eu estou olhando aqui na grade aqui a minha, no dia 29, eu tive presença nas duas primeiras aulas, porém na última aula deu como ausente, mas eu estava na aula, eu acompanhei a aula toda. Eu não entendi por que ficou ausente a última aula do dia 29. Porque você não apareceu na minha lista do Google no dia 29. Não apareceu na lista. Eu faço a chamada pela lista, né? Você não estava na lista. Você entrou a última aula com um nome diferente, com um e-mail diferente, como é que é? Não, eu utilizei o mesmo e-mail que eu fiz a primeira e a segunda aula. É estranho, porque eu estava no mesmo e-mail. Tá.
Me manda um tira-dúvidas lá, fazendo favor, tá? Me manda um tira-dúvidas falando sobre isso. Eu vou olhar de novo na verdade, lista. eu mandei no dia 22, porém não foi respondido ainda. Certo. Deixa eu explicar um negócio para vocês, já aproveitando a fala. Gente, explicar um negócio para vocês. Já falei umas 5 vezes, né? Eu estou num hotel, eu estou viajando a trabalho. Eu não trabalhei essa semana com o Niobe. A exceção são vocês. Eu só estou entrando aqui porque eu fiz um compromisso com o professor Marquinho que eu pedi falta, tá? Eu não trabalhei, não dei aula presencial, não dei aula no EAD no meio da semana. A exceção é para vocês. Então, gente, quem eu não respondi, antes do feriado, o último dia que eu trabalhei foi na quinta-feira, antes do feriado. Portanto, eu estou falando do dia 17. Quem me mandou mensagem depois do dia 17, eu não pus a mão mesmo, não. Tá? Não estou trabalhando, estou fazendo um curso muito importante para a minha carreira, mas é um curso sobre gestão de obra pública e licitação, tá? É um curso como servidor, tá bom? Vou mudar de link? Poder mudar de link? Vamos mudar? Vamos lá, moçada? Então, podem ir para o próximo link, por favor, ele está aberto, nós vamos para lá, que aí de lá a gente já começa a próxima aula. E aí a gente vai ter, eu já tenho, né, recursos para fazer a chamada também da terceira aula de hoje. Muito bem, muito bem. Estou aguardando então, estou saindo e aguardo vocês no outro.